Olá, sou Márcio Albuquerque Silva e vou falar um pouco de organização e arquitetura de computadores, em específico de multiprocessadores e multicomputadores que estão ligados à computação em paralelo. E o que seria essa computação em paralelo? Seria a capacidade que a máquina possui de fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo, como meio de conseguir um desempenho melhor. Esse paralelismo ocorre quando as tarefas de um computador são executadas em simultâneo em uma máquina com mais de um processador. Esta forma de computação permite a execução de tarefas em menor tempo através da execução em paralelo de diversas tarefas. O paralelismo pode ser obtido em diversos níveis, com ou sem o uso de linguagem de programação paralela. Multiprocessadores seriam computadores em paralelo, na qual todas as CPUs compartilham uma memória em comum. Todos os processos funcionam juntos e podem compartilhar um único espaço de endereço virtual mapeado nessa memória em comum. Ele tem a vantagem de dois ou mais processos se comunicarem lendo e escrevendo na memória. Já os multicomputadores poderiam ser equiparados a um computador em paralelo, só que construído com múltiplos computadores interligados por uma rede. Os processadores desses diferentes computadores interagiriam passando mensagens. Cada um desses processadores possui a sua memória própria local. Essa é uma maneira bem tradicional de aumentar o desempenho de um sistema. Os multicomputadores podem ser divididos em duas categorias, os MPP, Massive Parallel Processors, ou os COW, Clusters of Workstation. Os MPP são multicomputadores compostos por um grande número de processadores fortemente acoplados através de uma rede de alta velocidade. Geralmente são arquiteturas de custo bastante elevado, pois utilizam processadores específicos e redes de interconexão proprietárias. Já os COW, os Clusters of Workstation, também chamados de NOW, Network of Workstation, são máquinas construídas a partir de computadores comuns e ligados em redes de interconexão tradicionais. Os computadores em paralelo podem ser classificados em duas categorias: memória compartilhada, como é o caso de multiprocessadores, e memória distribuída, como é o caso dos multicomputadores. Os computadores com memória compartilhada se distinguem dos demais por apresentarem vários processadores acessando fisicamente uma única memória, que é comum a todos. Por sua vez, os computadores com memória distribuída apresentam uma configuração na qual cada processador tem acesso à sua própria memória local. O fato dos multiprocessadores terem memória compartilhada e seus processos serem iguais no geral e sincronizados facilitam bastante esse trabalho de divisão de tarefas, podendo-se até afirmar que, neste caso, uma simples distribuição de igualdade de tarefas pelo número de processadores já teria um bom resultado. Essa mesma abordagem não funciona no caso dos clusters. Esses computadores podem ser compostos por processadores distintos, o que resulta em desempenho diferentes, pois esses processadores com características diferentes, muito provavelmente vai haver no meio processadores que sejam mais lentos que os outros, e é fácil de perceber que nessa situação o resultado esperado pode ser até pior ou inferior ao que se teria caso a tarefa fosse executada por somente um processador com uma maior capacidade de processamento. E era isso que eu tinha que falar. Obrigado.